Então tá, gente. Vamos iniciar nossa aulinha de hoje. Só lembrando vocês, hoje a gente vai fazer a aula 5, a 6 e a 7. Terça-feira que vem a G1, G2, aliás, presencial aqui. Então, até às 8 horas a gente vai fazer a aula 8 e um resuminho. Depois eu vou liberar a G2 para vocês, tá? Não esqueçam que a nota da G1 ela é até domingo, então a partir de agora tem até domingo para fazer as atividades, lá, para valer a nota da G1, tá? E, na verdade, vocês têm até segunda, porque é terça-feira que eu vou colocar a nota no portal, então dá para fazer até segunda as atividades. As atividades lá ela é dividida em duas partes. Eu dou nota pelas 4 primeiras atividades e nota pelas 4 últimas separadas, tá? Então, a nota maior vai para a G1. Então, acabei de olhar aqui, tem muita gente que ainda não fez nenhuma das atividades, então façam elas essa semana para ter a nota da G1 de vocês. Não esqueçam, tá? A G1 ela é com consulta, então aproveitem para tirar uma nota boa na G1 para não ficar dependente muito da G2 e nem precisar fazer a G3, tá? Então, a G2 ela é baseada todas as questões da G2 são baseadas nos slides que eu trago aqui para vocês e o que eu falo aqui em sala de aula. Hoje, quando a gente está fazendo essas 3 aulinhas, eu já vou ir dando uma pincelada no que a gente vem falando. Já vou dando uma pincelada no que a gente vem falando para a gente relembrar. E aí, alguns pontos eu já vou avisando para vocês anotarem, tá? E com certeza vai estar na G2, tá? São pontos para vocês estudarem mais, porque vai estar na G2, tá bom? Só para dar uma força, porque eu sei que é muito conteúdo para estudar, então eu já vou dar uns pontinhos aqui para vocês, tá? Bora lá. Então, começando, gestão ambiental. Eu não sei se é hoje, eu acho que é hoje, gente, que tem a feira, né? Não é hoje que tem a feira aqui na... Hoje é 24, acho que é hoje, então, que tem para trazer material para descarte, né? Material eletrônico, pilha, bateria, notebook, computador, que tem que ser descartado em local diferente, tá? Local adequado. Então, acho que essa semana toda tem pessoal aqui, né? Eles falaram que hoje iniciaria, para esse descarte. Então, se vocês tiverem material, já que a gente vai falar de ambiental hoje, se vocês tiverem material em casa, pode trazer para descartar aqui na CITES, tá? Lá é os objetivos da aula, que eu já vou ir falando enquanto eu falo dos slides. Só lembrando, vamos relembrar o que é gestão ambiental, tá? Para vocês saberem. Não é simplesmente entender, conhecer, né, ou reciclagem, ou separar lixo, tá? A gestão ambiental é bem mais que isso, é bem mais amplo, tá? É um conjunto estruturado de prática, política e procedimentos, adotado pelas organizações com o objetivo de reduzir os seus impactos. Então, o objetivo da gestão ambiental é reduzir o impacto que a empresa da gente causa ao meio ambiente. Mas ela tem que ser de forma sistemática. É uma abordagem sistemática que integra a preocupação ambiental à rotina empresarial. Então, a gestão ambiental ela não é algo pontual, ela não é um evento que a gente faz na nossa empresa, né? Ela tem que ser sistemático, tem que ser sempre, tem que ter rotina, tem que ter processo, né? Tem que ter projeto, né? Então, se a nossa empresa causa algum tipo de impacto ao meio ambiente, ela precisa ter um projeto, uma gestão para minimizar esses impactos, né? Ou para compensar esses impactos. Tem empresas que têm um impacto muito maior, outros menores. Então, se a gente tem um impacto negativo, a gente tem que, pelo menos, equilibrar ele com algum impacto positivo. Então, é isso que a gestão ambiental faz, né? Ela traz projetos, ela traz processos para que a gente consiga minimizar, né, ou recuperar todos os impactos que a nossa empresa traz. E toda empresa traz, tá? Pode ser mínimo,
Se uma casa, uma residência já traz algum impacto, se um indivíduo traz um impacto, uma empresa ela traz também. Nesse momento, a Alcides Maia está impactando o meio ambiente. A gente está com luz ligada, a gente está com ar-condicionado ligado, então a gente está impactando. A gente vai ao banheiro, a gente lava as mãos, então a gente está impactando o meio ambiente, né? Então, de alguma maneira, sempre a empresa vai estar impactando o meio ambiente. Tem que se fazer algo. Por exemplo, a Alcides, ela faz projetos, né? Esse projeto de separação de lixo, de recolher lixo eletrônico, é um projeto para não só dar para reduzir o impacto da Alcides, no caso, a Alcides está fazendo um projeto de compensação, né? Mas também da sociedade, porque está aberto para a sociedade, para a comunidade. Então, se a gente puder abrir ainda, né, todos os projetos que a gente tem para a comunidade, a empresa também, além de ajudar o meio ambiente, ela também se ajuda, porque ela vai causar um impacto positivo da sua imagem perante a comunidade. E dependendo do teu cliente, isso é muito importante na escolha. Porque alguns clientes, alguns perfis de cliente, algumas pessoas vão escolher a empresa pelas atividades que ela faz, pelas ações que ela tem. Pode-se usar isso até como marketing. Não deveria ser, né, o objetivo de uma gestão ambiental ser marketing, mas se for esse o objetivo e fazer com que a empresa compense ou minimize, a gente aceita que seja um marketing, que seja mostrar para a comunidade que ela é uma empresa consciente. Olha a última frase ali, tá? Prestem atenção nessa última frase, porque pode ser uma pegadinha de verdadeiro ou falso lá na G2, tá? A gestão ambiental representa um compromisso ético com o presente e com as gerações futuras, tá? Então, é um compromisso de ética. Não é simplesmente um evento, um processo, um único projeto. Sim, tem que compensar, tem que minimizar. E tem que ser projetos, né, de forma sistemática, como está dizendo lá. Presente para gerações futuras. E por que ela é importante, né? Porque gerenciar isso, né, é importante. Para a preservação dos recursos, então, garantir o uso consciente de água, energia, matéria-prima, é muito fácil a gente iniciar, né, uma gestão ambiental em qualquer lugar. Então, se a gente está falando de energia, de uso consciente de água, né, matéria-prima, o que a gente pode pensar? O uso consciente de água. Uma torneira de fechamento automático em locais tipo uma faculdade, uma empresa grande, já faz uma diferença enorme. Porque às vezes a gente pode esquecer a torneira aberta e também utilizar ela por mais tempo que necessário. Então, a torneira que ela desliga automaticamente é aquele tempo. E aí a gente nota, e isso faz a gente até se educar, que naquele tempo é suficiente. A gente pode regular a torneira, tá? Lembrem disso. As torneiras, essas automáticas, quando tu gira ela, tu regula o tempo dela, que ela fica aberta. Aí tu pode regular com aquele tempo que a maioria dos teus colaboradores utiliza. A luz, né? Alguns espaços, nem todos pode, mas os espaços de uso comum, corredor, que as luzes acendem automático também. Não precisa ficar ligado o tempo todo, e sim quando alguém passa. É uma maneira de economizar energia elétrica. Matéria-prima, né? Por exemplo, a gente utiliza muito, né? A gente sabe que toda empresa, o combustível dela é a famosa térmica do cafezinho lá, né? Não tem como, a gente fica lá o dia todo, tem que tomar o nosso cafezinho, né? Diminuir, tirar o copinho de plástico. Por que usar o copinho de plástico? Né? Ou dar a xícara para o colaborador, cada colaborador que entra na sua empresa ganha uma xícara, ganha um copo de água, ou incentiva o colaborador a trazer sua própria xícara e seu próprio copo de água de casa, para não precisar ficar usando copinho plástico. Cada vez que tu vai lá, usa um copinho plástico, coloca no lixo. É mais lixo que tu está descartando no meio ambiente. Então, ações, eu vou ter 3 açõezinhas simples que pode fazer, né? Papel toalha, pode ser reciclado. Então, tentar reciclar o que puder lá dentro de uma empresa. Já é um tipo de gestão ambiental, já está iniciando alguma coisa dentro da empresa, tá? Empresas grandes pode ter projetos maiores, energia solar, utilização da água da chuva
os banheiros, para a limpeza da fachada, para jardim, né, para regar as plantas. Então, a empresa maior já pode utilizar outros tipos, outros projetos maiores, até mesmo porque o que elas entregam para o meio ambiente é proporcional àquilo que elas recebem, né? Então, se ela recebe muito mais, ela tem que entregar muito mais também. Aliás, se ela entrega muito dejeto para o meio ambiente, ela tem que compensar muito mais também, tá? Redução da poluição, controle da emissão atmosférica de efluentes líquidos, minimizando danos ao ecossistema e à saúde. Isso vale para a gestão ambiental de empresas, principalmente indústrias, né, que têm a emissão dos seus resíduos diretamente na natureza, ou nas águas, né, ou em algum tipo de açude, tá? Então, a gestão ambiental ela é importante para minimizar esses riscos. Porque legalmente, é legal, algumas empresas são obrigatórias, dependendo do tamanho das fábricas, do que ela emite, é obrigatório ter projetos de gestão ambiental, né? Então, para ter uma conformidade legal, assegura o cumprimento da legislação ambiental, evitando multas, embargos, sanções que prejudicam a operação da empresa. A gente vem falando muito da construção civil, né? Porque a construção civil realmente ela prejudica muito, né? Ela tem essa tradição, né, de poluir muito. Então, não só, mas a gente vem falando muito da construção civil, mas a gente está esquecendo de falar das fábricas. As fábricas também têm essa tradição de eliminar os seus resíduos direto na natureza. Agora, né, de uns tempos para cá, a gente estudou na semana passada a legalidade, né, quais são as leis para isso. Se a gente for olhar, faz muito pouco tempo que as leis surgiram para multas, sanções para essas empresas que eliminam os seus resíduos direto na natureza, né? E o outro ponto, não é um ponto legal utilizar para a imagem institucional, mas a gente está numa situação que a natureza está pedindo tanto, implorando tanto por cuidado, que se a empresa utilizar para a imagem institucional e pelo menos ela fazer alguma coisa, já está valendo. Então, sim, a gente pode utilizar a gestão ambiental para fortalecer a nossa imagem no mercado, para o nosso cliente, para o nosso consumidor, para o nosso fornecedor, para os investidores. Não esqueçam, né, do ESG, o S é de sustentabilidade. Então, os investidores hoje, eles pedem isso, né? Eles exigem, a empresa ela tem que ser socialmente engajada com a natureza, tem que ser sustentável financeiramente e também ecologicamente. Então, os investidores já pedem isso. Tá? Tem que provar, tem empresas que ela precisa apresentar o plano de gestão ambiental até mesmo para receber recursos da natureza, recursos do governo. Então, ali na imagem institucional, fortalece a credibilidade, a reputação da empresa perante cliente, investidor e a sociedade, melhorando, ajudando na vantagem competitiva. Então, se cair na G2, por que a gestão ambiental é importante? Esses 4 pontos vocês têm que saber, tá? Preservação de recursos, redução da poluição, conformidade legal e a imagem institucional. Meio ambiente e as organizações. Toda organização, independente do seu porte ou setor, utiliza recurso natural. Eu falei para vocês, não tem empresa que não utiliza. Toda empresa utiliza, por mínimo que seja, a gente utiliza algum recurso natural. Ou a gente usa água, ou a gente usa energia, ou a gente usa algum tipo de matéria-prima, ou a gente usa algo do solo, algo do ar. Então, toda empresa, independente da sua atividade, vai utilizar, tá? Esse consumo gera impactos ambientais. Vai gerar emissão de gases, vai gerar algum resíduo para o solo, algum resíduo para as águas, né? Degradação de ecossistema. Por isso que toda empresa tem a sua responsabilidade ambiental, tá? Tem que reconhecer a dependência do ambiente e construir uma gestão verdadeiramente responsável e sustentável. Empresas que ignoram seu impacto ambiental enfrentam riscos legais
reputacionais e financeiros crescentes no mercado atual. Por que financeiro, tá? Porque dependendo do estrago que essa empresa faz ao meio ambiente, ela vai receber multas, e são multas elas são crescentes. Então, pode prejudicar financeiramente. Ela pode perder investidores também por causa disso, se ela não tiver projetos de compensação ou de redução. Desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável, tá? Vamos ver o que diz o relatório da ONU de 87. Desenvolvimento que atende à necessidade das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Então, o que a ONU diz? Que a gente tem que atender às necessidades de agora, né? Porque o mundo é presente, a gente está vivendo agora, mas a gente não pode prejudicar essas mesmas necessidades das gerações futuras. Então, tudo que a gente está vivendo agora tem que continuar intacto para quem vem depois, a geração que vem após a nossa. Tá? Esse conceito, né, consagrado da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e da ONU é o alicerce de toda a política ambiental moderna. Então, toda a política, toda a legislação ambiental foi baseada nesse pensamento de que o que a gente tem hoje tem que continuar intacto para a geração futura ou melhorar. Tá? Reconhece que o crescimento econômico e a preservação ambiental não são opostos e sim complementares. Então, é essa visão, é esse o conceito que a ONU né, no seu setor ambiental, vem trabalhando com as grandes empresas, com as indústrias, tá? Que sim, sustentabilidade econômica, ela pode estar junto com a preservação ambiental. Que a gestão ambiental, ela não prejudica a sustentabilidade econômica de uma empresa, ela só ajuda. Ela só fortalece essa empresa. Então, aí, os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Conceito também conhecido como tripé da sustentabilidade. Estabelece que uma organização deve equilibrar as 3 dimensões, tanto ambiental, quanto a social, quanto a econômica. Por isso que a ONU traz esses 3 pilares dentro lá do protocolo deles, porque ela entende, e é isso que ela passa, né, para as empresas, que a gestão ambiental, ela vai favorecer o social e vai favorecer o econômico também. Bom, o que é a gestão ambiental, né? Por que ela é um dos pilares do desenvolvimento sustentável? Ela preserva o ecossistema, reduz emissões, gerencia resíduos e usa recursos naturais de forma racional e renovável. Então, esse é um dos pilares. O outro, a sociedade, né, a parte social, né, do desenvolvimento sustentável. Precisa garantir qualidade de vida, equidade, respeito aos direitos humanos e contribuição positiva às comunidades que estão no entorno da tua empresa. E o econômico, viabilizar resultados financeiros sólidos, crescimento de longo prazo, sem degradar as bases que sustentam a atividade. Ou seja, tu pode ganhar dinheiro, tu só não pode degradar o meio ambiente. Tu pode continuar eliminando os teus resíduos, mas tu tem que ter projeto para que essa eliminação de resíduos não interfira no meio ambiente. Hoje isso acontece, não tem mais. As empresas já eliminam. A gente não tem história. A gente não tem empresas, né, que cuidam tanto disso. As fábricas, principalmente as indústrias, elas eliminam seus dejetos na natureza. Agora elas vão ter que minimizar essa eliminação. Ter projetos, ter gestão para eliminar menos até chegar a zero essa eliminação. Não é que ela não deva eliminar, ela vai ter que eliminar de alguma maneira, mas ela vai ter que eliminar agora de forma consciente. Para evitar multa, evitar sanções, evitar perda de cliente e evitar perda de investidores e de investimentos também.
Então, os 3 pilares, gente, não esqueçam, tá? Social, ambiental e o econômico. E os 3 sempre andando junto, tá? Eles não são separados. Não dá para pensar em gestão ambiental, pensar só na parte ambiental e esquecer a parte social e a parte econômica, né? As empresas têm que ganhar dinheiro, a sociedade tem que ser privilegiada, mas o meio ambiente não pode ficar, né, sendo destruído. Quando a gente pensa em pessoas, também temos que pensar, as pessoas utilizam o meio ambiente para viver. A gente tira recursos do meio ambiente para comer, para beber, mas a gente também não pode prejudicar as empresas, por causa do pilar econômico. O pilar econômico, ele precisa das pessoas, ele precisa de consumidor, ele precisa de cliente, e ele também precisa da natureza, porque de lá que ele tira recursos. Então, os 3 estão sempre juntos, tá? Gestão ambiental como ferramenta de sustentabilidade. A gestão ambiental é a ponte prática entre princípio de desenvolvimento sustentável e ação concreta do dia a dia empresarial. Então, desenvolvimento sustentável é o princípio orientador, visão de longo prazo. E a gestão ambiental são as ferramentas e as ações as ações concretas que a gente realiza para o desenvolvimento sustentável, tá? Então, desenvolvimento sustentável é quem orienta e a gestão ambiental são as ferramentas. Não confundam os dois, tá? Sem uma gestão ambiental estruturada, a sustentabilidade permanece apenas como um discurso. Se o desenvolvimento sustentável é o princípio orientador e a gestão é o que coloca ele em ação, em prática, então, sem a gestão, a gente não tem desenvolvimento sustentável, concordo? Porque a gestão coloca ele em prática. Colocar algo no papel não significa que ele existe. Quando tu coloca ele em prática, aí sim que ele vai começar a existir. Então, lembre, desenvolvimento sustentável é a ideia, é o princípio. Gestão ambiental pega essa ideia, esse princípio e transforma ela em ação. Aqui, benefícios, né, da empresa ser sustentável, os benefícios da sustentabilidade empresarial. 30% é a redução de custos que a empresa tem com gestão ambiental. Empresas com programa de eficiência energética e gestão de resíduos reduzem custo operacional em até 30%. A vantagem competitiva aumenta em 2 vezes. Organizações sustentáveis têm até 2 vezes mais chance de atrair investidor e parceiro estratégico. E 73% são os consumidores conscientes, que afirmam preferir marcas com práticas ambientais e sociais responsáveis. 73% das pessoas preferem consumir de empresas que têm práticas ambientais. Então, simplesmente, somente 27% da população não está muito ligada nessa parte, 73%. A minha empresa quer ficar fora dessa fatia? Não sei o que diga para mim. Olha, eu não me interessa 73% da população ser meu cliente. Não é do meu interesse. Então, 30% de redução de custo. Lembrando que desenvolvimento sustentável é uma visão de longo prazo. Então, se a gente quer iniciar, já começar a ter esse 30% de redução de custo, começar imediatamente, porque é de longo prazo, tá? Redução de custo com um projeto ambiental, ele não é imediato. Quando a gente faz gestão ambiental numa empresa, a gente tem que entender que todos os projetos serão de longo prazo. Mas uma hora tem que se começar, né? É mesmo porque cada vez mais essa forma de administração, ela está sendo cobrada nas empresas. Cada vez mais as pessoas querem ver sustentabilidade e governança sendo uma preocupação na empresa. Estando entre a missão, a visão e os valores de cada empresa, tá? Então, o que são sistemas de gestão ambiental? O que é o SGA? O sistema de gestão ambiental é um conjunto de métodos, processos e responsabilidades organizadas de forma que permite à empresa planejar, executar
mais que tem ali? Monitorar e controlar suas ações de impacto ambiental. Diferente de ação isolada, o sistema de gestão ambiental cria uma estrutura contínua, sistemática, ele integra a variável ambiental à gestão estratégica. Tá? Então, ambiente ligado à gestão estratégica. Tornando a proteção ao meio ambiente parte do DNA da empresa. Isso forma o DNA da empresa. Então, todo gestor ambiental, ele tem que fazer sempre o seu planejamento, o seu controle, a sua análise, a sua ação, baseado no DNA da empresa. Lembra que eu falei? A gestão ambiental da empresa, ela tem que estar tão ligada à empresa que ela tem que fazer parte da missão, visão e valores dela. E missão, valor, missão, visão e valor é o DNA da empresa. Tá? Vamos lá, os objetivos do sistema da gestão ambiental. Um SGA bem implementado persegue metas claras que beneficiam tanto a empresa quanto o meio ambiente. Então, sempre que a gente pensar em um projeto de gestão ambiental, a gente tem que pensar nos dois lados. A balança ela tem que estar equilibrada nos dois lados e nos três pilares, tá? Tem que beneficiar o ambiente, lembra lá dos três pilares? Tem que beneficiar o ambiente, tem que beneficiar a sociedade e tem que beneficiar a empresa também. Tá? Gestão ambiental não é o vilão dentro de uma empresa, não é o setor que é o vilão dentro da empresa. Ele está lá para ajudar e contribuir à empresa. Evitar que a empresa perca 70 e poucos por cento lá da população, dos consumidores, que ela consiga ter 30% de redução nos seus gastos e que ela consiga ser 2 vezes mais competitiva no mercado. Esse é um dos objetivos. Então, a gestão ambiental ela tem que, sim, estar focada na parte econômica, ela tem que pensar nos três pilares. Não adianta a gente ter gestão ambiental e isso prejudicar a empresa financeiramente. Vai pensar na sustentabilidade ambiental, não podemos esquecer da sustentabilidade econômica, tá? Então, as metas, elas têm que beneficiar os três pilares. Primeiro, controlar impactos ambientais. Como que a gente faz isso? Identificar primeiro, né? Então, tudo que começa, sempre quando a gente for iniciar qualquer etapa, qualquer projeto, primeiro a gente sempre vai identificar, mensurar, ver qual é o dano que isso está causando em números, em porcentagem, tá? Mensurar isso. E reduzir os efeitos negativos. Quando tu mensura, tu sabe aonde tu tá. Tu tem esse número, tu vai identificar ele, mensurar ele, vai verificar onde é o maior impacto negativo disso, tá? Desde emissões até gerações de resíduos. A empresa, ela emite e ela gera resíduos, tá? Então, a gente não pode pensar só naquilo que tu larga na natureza em questões de resíduos, mas sim questões de gases também. Então, a gente tem que pensar em um todo esse ponto negativo, esse dano negativo, tá? Melhorar o desempenho ambiental é um outro objetivo. Elevar continuamente os padrões ambientais da empresa, adotando tecnologias mais limpas e processos mais eficientes ao longo do tempo. Práticas de bom comportamento dentro da empresa, tá? Então, práticas pequenas que a gente pode iniciar dentro de uma empresa já vai começar a causar algum tipo de impacto positivo. Outro ponto que é garantir a conformidade legal.
Então, se a empresa se ela emite algo e se ela gera algo, ela tem que responder ao governo sobre isso, qualquer empresa. Ela pode ser autuada, né, se ela emite, até mesmo se tu não controla o teu lixo, o lixo da tua empresa, se tu descarta ele inadequadamente, tu pode ser autuado. Então, até para isso tem que ter um gerenciamento. Pode ser até o gerenciamento é do pessoal do Facilities, mas precisa ter um gerenciamento ambiental para isso, tá? Há leis, desde muito pequenas até enormes. Pode chegar até 50 milhões de reais as multas para empresas que não cumprem a legislação em relação aos seus resíduos, tá? Aos seus dejetos. Promover melhoria contínua. Incorporar ciclos de revisão e aperfeiçoamento permanente nas práticas ambientais. Então, se a gente tem que estar sempre revisando, sempre pensando em boas práticas, melhoria contínua, quando a gente fala em melhoria contínua dentro da administração, dentro da gestão, a gente está falando dessas 4 letrinhas aqui, tá? Então, tem que estar sempre pensando em processos e projetos e sempre revisando eles, tá? Toda empresa tem que ter a política da melhoria contínua. Não existe mais realizar um projeto, um processo dentro da empresa e ele ser sempre do mesmo jeito. A gente está sempre fazendo o PDCA em todos os processos dentro da empresa, porque toda empresa tem que ter, né, essa melhoria contínua. Então, PDCA é isso, tá? É a política da melhoria contínua dentro da empresa. Quais são aqui os principais sistemas, tá, de gestão ambiental? Existem diversas abordagens reconhecidas internacionalmente para estruturar a gestão ambiental nas organizações. Cada uma possui característica e foco específico, dependendo da atividade e do porte da tua empresa, tá? O que diz o ISO 14001? Norma internacional de referência para implantação dos sistemas de gestão ambiental em qualquer tipo de organização. Então, não tem tamanho, não tem porte, não tem atividade. Tá? Produção mais limpa, estratégia preventiva para reduzir resíduos e desperdícios na fonte do processo produtivo. Ecoeficiência, abordagem que busca produzir mais com menos recursos naturais e menor impacto ambiental. E a agenda ESG, framework integrado de práticas ambientais, sociais e de governança corporativa para organizações sustentáveis. Então, cada uma desses princípios, desses sistemas, a empresa vai ganhar um selinho. Ou ela ganha o selinho do ISO, ou ela ganha o selinho da produção mais limpa, ou da ecoeficiência, ou do ESG. Tá? E aí, isso aí não pode... Só nesse ponto, a gente já tem um daqueles pilares lá, que é a parte econômica. Com isso, ela consegue ter financiamento com juros menores, apoio do governo, investidores internacionais. Então, a gente consegue ajudar o pilar econômico através desses principais sistemas de gestão ambiental. Vamos lá, o ISO 14001. O que ele fala? Está ali o selinho, ó, é aquele selinho que a empresa ganha. Principal norma internacional que estabelece os requisitos para a implementação de um sistema de gestão ambiental. Ela é desenvolvida pela OIN, ela é aplicável a qualquer organização independente do porte, setor, logística ou localização geográfica. Tá? Ela demonstra ao mercado que a empresa possui processo estruturado para gerenciar seus impactos ambientais. Ela exige planejamento, implementação, monitoramento, avaliação e desempenho. Vocês querem ver um exemplo bem facinho de uma empresa aqui em Porto Alegre? Um projetinho muito básico, muito fácil, ela conseguiu o ISO 14001. É claro que tu vai, não é concorrer, tá? Vai apresentar teu projeto e ele é analisado conforme o teu porte, a tua prática e a tua atividade. Outras empresas, tu não vai concorrer uma empresa pequena com uma multinacional. Não vai concorrer também, né? O selo ele é dado para todos, né? Mas ele não vai ser
não são os mesmos requisitos para todas as empresas, mas todas ganham. O que essa empresa fez? Era uma empresa bem grande, o prédio deles tinha 7 andares, só que era um prédio muito escuro. E eles utilizavam muita energia elétrica. Eles mudaram a estrutura física do prédio, transformaram o prédio todo envidraçado e eles colocaram vidro térmico. O que eles fizeram com isso? É óbvio. Por que a gente tem que mensurar, gente? Por que eu falei lá? Toda a gestão ambiental tem que ser mensurada. Porque tu tem que ter o antes e o depois, tu tem que ter o histórico e tu tem que fazer demonstração. Para o ISO 14001, tu tem que demonstrar como a tua empresa era, o que ela gerava antes de resíduos de impacto negativo, e qual é os números que tu está gerando agora desse impacto negativo. Aliás, de impacto positivo, como tu diminuiu esse impacto. Então, essa empresa, ela diminuiu o uso de energia elétrica durante o dia, era uma empresa diurna, né? Eles trabalhavam lá das 8 até as 18 horas. Ela passou a utilizar muito menos energia elétrica mecânica, tá? Começou a usar mais a energia da rua, energia natural, ela tinha luz natural. O impacto na conta de energia elétrica foi muito grande. Tá? Isso foi demonstrado ao longo do tempo. Por isso que eu digo que são projetos de longo prazo, em um ano, tudo foi medido em um ano. Por isso que eu falei das torneiras automáticas, ela tirou todas as torneiras e do automático. Ela começou a coletar água da chuva, os banheiros todos eram abastecidos com água da chuva, o jardim todo era abastecido. Toda a empresa era limpa com água da chuva. Não usavam água da torneira. Ela tirou totalmente tudo que era plástico, copo de plástico da empresa. Não tinha nada de copo de plástico da empresa. Eles colocaram o elevador que eles tinham, porque eles tinham que usar elevador, eram obrigados a ter elevador lá dentro da empresa, porque uma empresa com mais de 50 funcionários ou 100, não muito mais, é obrigada a contratar PCD, né? E a gente não pode escolher o PCD, tem que ter PCD, ele pode ser qualquer tipo de deficiência, então eles tinham que ter o elevador lá. Então, o elevador deles era alimentado por energia solar. Os ar-condicionados eram alimentados por energia solar. Coisas pequenas que eles fizeram, eles conseguiram ser o ISO 14001. E essa empresa, por que ela fez, né? Ela diminuiu a emissão dela de gases, a contribuição, o lixo dela todo era reciclado, tudo era separado. Vidro era separado, papel era separado, metal era separado, plástico era separado, tudo era separado, né? Em todos os andares tinha lixeira com os 4 tipos de lixo, era tudo separado. E era tudo, e ainda alguns viravam doação, tá? Para essas agências, para esses depósitos de reciclagem aí. Tá? E o valor que era arrecadado com isso, eles transformavam em cesta básica e doavam. Tá? Eles conseguiram o selo. E com esse selo, o que eles conseguiram? Uma reputação melhor no mercado, tá? E atraíram investidores. Fora que os empréstimos que eles faziam em bancos do governo tinham juros menores, porque eles apresentavam o selo, isso aí, e apresentavam o projeto deles de gestão ambiental que eles tinham lá. Então, o que eles conseguiram? Eles impactavam a comunidade. Como o lixo era reciclado, eles levavam lixo lá para os depósitos de reciclagem, o valor que eles arrecadavam, eles doavam para a comunidade ali. Tá? A energia solar deles, tá? Que eles consumiam, que sempre sobra. A energia solar, quando sobra, quando tu não consome toda, tu tem direito de utilizar ela em algum outro local. Tu pode utilizar. Se tu tem a tua empresa, tu pode utilizar na tua casa o que sobra. A tua conta de energia da tua casa, ela vem mais barata, porque sobrou energia que tu não usou na tua empresa, ou vice-versa, tá? Se tu tem na tua casa, vale para tua empresa também. Esse valor que eles tinham, que era deles, eles utilizavam num salão de festas que eles tinham separado e eles faziam eventos lá para a comunidade. Então, lá eles tinham curso de inglês, curso de leitura, que a comunidade podia utilizar gratuitamente e era totalmente sustentável lá esse espaço deles lá. Eles fizeram isso, né, só pensando, né, na comunidade? Talvez sim, talvez não. Ganharam o selinho, eles exibiam isso no marketing dele, no site, atraíram investidor.
Será que eles tiveram alguma perda muito grande financeiramente? Certeza não. Senão eles não teriam investido. Eles diminuíram os impostos deles também, como ser com o projeto deles ambiental, que eles tinham, né, de gestão ambiental lá dentro. Então, e essa empresa é um exemplo que eles conseguiram juntar os três pilares: social, ambiental e econômico. Não teve nenhuma perda econômica para eles, eles ainda ajudavam a sociedade e ajudavam o meio ambiente. Então, são projetos simples que a gente consegue, pequenos, que a gente inicia dentro da empresa da gente, tá? E consegue atrair mais o cliente ou o investidor e diminuir a nossa eliminação na natureza. O que é a produção? Eu terminei lá todos. Então, faltou aqui, ó, mais de 300 mil organizações em 170 países possuem esse ISO 14001. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se tem muita empresa, tá? São poucas empresas que tem. O que é a produção mais limpa, tá? É uma estratégia ambiental preventiva que busca reduzir a geração de resíduos, emissões e desperdícios diretamente na fonte, ou seja, durante o processo produtivo. Tu está produzindo e já está eliminando, já está minimizando a tua geração de resíduos. Em vez de tratar os danos ambientais após a ocorrência, a P mais L questiona: como podemos evitar que esse resíduo seja gerado? Essa mudança de mentalidade gera ganhos ambientais e econômicos simultaneamente. Aí é melhor ainda. Se tu consegue prever, os teus custos são bem menores, tá? Primeiro, nível 1, redução na fonte, eliminar o resíduo antes dele ser gerado. Nível 2, reuso e reciclagem dentro do próprio processo. Se tu não consegue eliminar ele quando ele está sendo gerado, tu pode fazer o reuso dele, tá? Nível 3, aí sim vai para recuperação e tratamento como última alternativa. Ecoeficiência. Então, a gente tem o mais limpo, tá? Produção mais limpa, e tem a ecoeficiência. Capacidade de produzir mais bens e serviços utilizando menos recursos, gerando menor impacto ambiental. Eficiência energética, reduzir o consumo de energia por unidade produzida, adotando tecnologia mais eficiente e fontes renováveis. Gestão hídrica, diminuir o consumo de água no processo produtivo por meio de reuso, tratamento e captação da água da chuva. Uso de materiais, minimizar o consumo de matéria-prima e maximizar a incorporação de resíduos recicláveis, tá? Na cadeia produtiva. Aqui a gente tem duas imagens de energia limpa, né? Tanto a solar quanto a eólica. Por que é importante se adequar ambientalmente, tá? Por que tem que se adequar? Não é só que ela é uma exigência legal, é um requisito estratégico para a sobrevivência e crescimento da empresa. Empresas que ignoram suas obrigações ambientais estão sujeitas a consequências. Quais são elas? Multas que podem chegar a milhões de reais, no Brasil até 50 milhões é o teto, interdição das atividades e ter as obras embargadas, perda das licenças operacionais e danos irreversíveis à reputação da marca. Se tu está, né, em conformidade, né, com tudo isso, quais são os benefícios? Tu vai ter segurança jurídica, porque tu vai estar operando dentro da lei, com licenças regulares, sem risco de sanção administrativa ou legal. Tu vai ter uma reputação mais sólida no mercado perante teus investidores, perante a sociedade, perante os teus clientes. E o teu negócio vai ser mais sustentável, garante a continuidade operacional de longo prazo. Porque se tu recebe uma sanção, uma multa ou um embargo, o teu negócio ele tem que ser cessado até tu resolver aquele problema, né? Preservando as bases naturais da atividade empresarial. Agora vamos avaliar os sistemas, né, os SGAs, os sistemas de gestão ambiental.
Para escolher o sistema mais adequado, é preciso analisar cada alternativa com base em critérios, tá? Objetivos. Primeiro, a gente tem que ver qual é o custo da implantação, investimento inicial, se a gente tem recurso humano, se a gente tem recurso tecnológico. Então, para iniciar um projeto de gestão ambiental, a gente já tem que analisar esses 3 pontos. Tenho pessoas, tenho infraestrutura, tenho tecnologia, tenho recurso financeiro. Facilidade de aplicação. Tá? Qual é a complexidade técnica, necessidade de treinamento, necessidade de alguma adaptação da minha organização. Impacto ambiental reduzido, magnitude da redução de emissões, resíduos e consumo de recursos. E depois que a gente vê tudo isso, quais são os resultados que vão ser obtidos com a minha gestão ambiental. Tem que comprovar a eficácia, qual é o retorno sobre o investimento que a gente fez, né? Quais são os benefícios que são mensuráveis, tá? Depois da minha gestão ambiental, com a construção dela. Então, a análise desses critérios permite que gestores tomem decisões mais embasadas ao selecionar e implementar sistemas de gestão ambiental em suas organizações. Então, tu tem que analisar esses 4 pontinhos, tá? Para saber aonde, até quando ou o que a tua empresa pode oferecer para minimizar esses riscos, tá? Quais as práticas que a gente pode aplicar, né, nas empresas? Então, a gestão ambiental se materializa em ações concretas do cotidiano empresarial. Ali algumas das principais práticas, eu já falei, vamos só ver se não tem nenhuma que eu não disse aqui. Gestão de resíduos, coleta seletiva, não é só coleta, a gente tem que entender que a gente separar o lixo não é só separar, mas a gente tem que saber como eliminar, dar destino correto para cada um dos nossos lixos, tá? Redução na geração de resíduos sólidos, industriais e administrativos. Outro ponto, economia de água e energia, programa de eficiência do consumo de recursos, uso de energia renovável, reuso, né, do que a gente puder dos sistemas de água. A logística reversa, como é que a gente pode melhorar isso? Sistema de retorno de produtos pós-consumo para reaproveitamento, reciclagem ou descarte ambientalmente correto. E o controle das emissões, tem que estar sempre monitorando o que a tua empresa, a tua fábrica, a tua está emitindo de gás, de poluente, efluentes líquidos, partículas lançadas ao meio ambiente. Qual é o papel do gestor, né? Então, aqui a gente tem algumas, né? Algumas opções, né, de como a gente pode começar na empresa da gente, mas qual é o papel do gestor nisso tudo, né? Da gestão ambiental? Profissional de administração ocupa uma posição estratégica na gestão ambiental das organizações. Mais do que executar tarefa, ele é o agente de transformação, que integra a dimensão ambiental, a cultura e a estratégia do negócio. Então, a gestão ambiental ela tem que estar ligada à cultura da empresa. Tá? Não é simplesmente um projeto pontual, um evento. Tá? Um momento, ela tem que estar na cultura. Por isso que o RH tem que trabalhar muito junto. Tá? Por isso que a gestão ambiental ela tem que estar desde o início, tem que estar lá, de preferência, lá na missão, na visão, nos valores da empresa. Tá? E como é que esse profissional da administração vai organizar toda essa parte de gestão, de gerenciamento ambiental? Né? Primeiro, planejando ações sustentáveis. Elaborar planos, metas, indicadores ambientais alinhado ao planejamento estratégico da organização. Então, aí a gente está alinhando a parte ambiental com a parte econômica, porque o alinhamento tem que estar junto com o planejamento estratégico. Monitorar os indicadores. Então, primeiro é planejar. Olha só, primeiro é planejar. Depois, nós temos que monitorar os indicadores, controlar. Tá? Promover cultura sustentável, engajar a equipe, sensibilizar colaboradores, criar programas internos. Então, tu vai agir. Né? Apoiar decisões estratégicas, subsidiar a alta gestão com análise sobre riscos ambientais, oportunidade de mercado e conformidade legal.
Então, é a obrigação do administrador alertar a empresa sobre isso, sobre quais são os riscos que ele tem, tanto ambiental, quanto jurídico, quanto civil, em relação à emissão de poluentes na natureza. Concluindo essa primeira aula, tá? A gestão ambiental é muito mais do que uma exigência legal, ela é diferencial estratégico. Então, gente, cuidem isso, tá? Eu acho que essa é porque eu tenho duas de verdadeiro ou falso lá na G2 e eu acho que essa frase é uma delas, tá? Então, lembrem-se, não é simplesmente gestão ambiental, não é só para cumprir a exigência legal. Ela tem que estar alinhada com a estratégia da empresa, tá? Ela posiciona a organização para prosperar em um mundo que valoriza cada vez mais a responsabilidade socioambiental. Sustentabilidade organizacional, ela garante a continuidade, a viabilidade do negócio a longo prazo. Tá? Infelizmente, ainda é a longo prazo, tá? Porque os investimentos ainda estão muito altos em gestão ambiental, pensando de modo corporativo. Responsabilidade social, vai demonstrar compromisso perante a sociedade, uma boa imagem perante a sociedade. Competitividade empresarial, abre portas para novos mercados, investidores ESG, certificações internacionais e consumidores conscientes. E a preservação ambiental contribui diretamente para a proteção dos ecossistemas, biodiversidade e do equilíbrio. Então, se cair lá na G2, que a gestão ambiental ela foi criada para cumprir conformidades legais, eu acho que eu coloquei para somente cumprir conformidades legais, tá? Aí vocês vão ter que identificar que não está correto. Ela foi criada para a empresa ter sustentabilidade, para ter responsabilidade social, para competir no mercado e para preservação ambiental. Fora que ela tem que ainda sustentar os 3 pilares: social, econômico e o ambiental. Então, gestão ambiental não é cumprir requisitos legais, não é só para cumprir uma legislação. A legislação foi criada para obrigar as empresas a diminuírem o impacto negativo que elas causam na natureza. Tá? Então, somente para cumprir a legislação não é o objetivo, não é o principal objetivo da gestão ambiental, tá? Alguma dúvida sobre essa primeira parte? Podemos ir para a aula 6? Então, podem abrir aí, então, a aula 6 de vocês.
Bom, então, a gente vai ver agora os setores, tá? Os diferentes setores da sociedade ligados à gestão ambiental. Então, gestão ambiental, conjunto de práticas organizacionais voltada para reduzir os impactos. Precisa ter planejamento, execução e monitoramento dos projetos, tá? Avaliação contínua dos resultados para garantir as melhorias e a conformidade legal. Desenvolvimento sustentável, tá? Ele está ali para atender a necessidade do presente sem comprometer as gerações futuras. Tá? Crescimento econômico, geração de riqueza, prosperidade de forma eficiente e produtiva. Tem que ter responsabilidade social, garantir a equidade, a inclusão e a qualidade de vida. E a preservação ambiental, proteção dos ecossistemas, biodiversidade e recurso natural para o futuro. Isso é o que está dizendo lá o relatório da ONU, lá de 1987. Então, gestão ambiental e sustentabilidade, como é que elas se relacionam, não é? Então, desenvolvimento sustentável é o objetivo macro, é o maior objetivo da gestão ambiental. O desenvolvimento sustentável orienta como a sociedade tem que se desenvolver. É um instrumento prático utilizado pelas organizações para colocar esse ideal em ação no dia a dia. É aquilo que eu tenho falado para vocês hoje. Não é apenas o projeto, não é apenas o papel, não é um fato isolado, não é um evento, ela é no dia a dia da empresa. Tá? Para assim ela ter resultados fiéis, mensuráveis e positivos, tá? Então, em resumo, desenvolvimento sustentável é o destino e gestão ambiental é o caminho para chegar lá. Querem tirar foto dessa parte rosa aí? Tirem foto ou marquem aí para vocês nos slides. Vou repetir, tá? Desenvolvimento sustentável é o destino. Gestão ambiental é como que a gente vai chegar até lá, tá? Então, a gente pensa num projeto de desenvolvimento ambiental e a gestão ambiental vai fazer o quê? Planejamento, desenvolvimento, ação e controle desse desenvolvimento sustentável para chegar num objetivo que a gente vai mensurar durante o caminho de redução do impacto da nossa empresa até o final daquele período, tá? Por quê? Qual é o objetivo dessa gestão ambiental sustentável? Agora a gente está falando de gestão ambiental sustentável, porque a gente está se preocupando com os 3 pilares lá. Tá? Primeiro, reduzir os impactos ambientais. Minimizar as emissões e os resíduos. Preservar recurso natural. Então, a gente, além de minimizar, a gente também vai preservar esses recursos. Utilizar água, energia, matéria-prima de forma racional e eficiente. Promover responsabilidade social, que é envolver as comunidades no projeto. Por isso que ele por isso que a gente fala em ESG, nessa nova forma que os investidores estão pedindo para as empresas agir como modelo de administração, porque é sustentável com a comunidade, tá? Mas também precisa garantir a continuidade dos negócios. Assegurar que as operações sejam viáveis a longo prazo, mesmo diante das regulações e da escassez de recursos. Então, quando a gente for pensar na gestão ambiental, a gente tem que pensar nela de forma sustentável. Ela tem que atender a continuidade dos negócios, ela tem que ter responsabilidade social, preservar recursos naturais e ainda reduzir os impactos. Por que isso é bom para as organizações, né? O que isso traz de bom? Qual é o benefício que isso traz, né? Então, traz, além de ser um diferencial competitivo, as organizações que investem em gestão ambiental
colhem benefícios concretos em diferentes dimensões. E que benefícios são esses? Os custos, a eficiência operacional traz menos desperdício de energia, água, insumos, reduz diretamente os custos de produção e operação. Lembra ontem, quem estava na aula de ontem, a gente falou muito dos processos, né? Que tem lá na parte da operação, né? Aquela basezinha lá da pirâmide, né? Então, se a gente consegue reduzir os custos lá, se a gente consegue pensar em redução de custos, já pensando na redução da emissão que a gente causa, né? Daquilo que a gente rejeita e vai para a natureza, a gente, além de ter a redução dos custos operacionais de forma, né, econômica, a longo prazo, a gente ainda vai ter a redução em relação ao meio ambiente, tá? Sempre a operação vai trazer os resultados mais rápidos, porque é na operação que a gente tem o maior número de pessoas, maior número de tarefas, maior número de atividades, maior número de custos, tá? Então, ela vai ser o primeiro ponto. Tudo que a gente inicia, se a gente iniciando pela operação, a gente vai ter resultados muito maiores, mais mensuráveis, tá? Melhora da imagem. Então, lá, redução dos custos, melhoria da imagem. Organização sustentável, ela é bem melhor vista pelo cliente, pelos investidores, né? Pela sociedade. Ela vai estar ok lá com a legalidade, né? Evita multas, autuações, passivos ambientais ao cumprir. Fora que também, né? Ela não tendo multa, não tendo autuações, ela também não vai parar as suas atividades, porque parar a atividade por causa de uma autuação é também um risco sustentável economicamente para a empresa, né? Ela aumenta a competitividade porque atende a crescente demanda de consumidor e parceiros que tendem a comprar mais, a escolher mais as empresas que têm práticas sustentáveis. Gente, não se enganem, tá? O consumidor, ele é muito esperto. Não é porque tu diz lá no teu site ou no teu Instagram que tu tem uma ou outra prática sustentável que o cliente vai achar, né, que o consumidor, que o parceiro, que o investidor vai achar que a tua empresa né, tem essa consciência ambiental, tá? Tem que ser prática, realmente que elas acontecem, tem que provar que elas existem, ela tem que ser sistemática sempre, né? Agora a gente vai falar dos setores, né? Quais são os setores, né, que podem, né, que devem, né, utilizar? Aqui nós temos 3 setores da sociedade. O primeiro setor da sociedade é o governo. O segundo setor são as empresas privadas e o terceiro setor são as organizações sem fins lucrativos, né, que são as ONGs, tá? Então, a sociedade, ela é organizada em 3 setores sempre, né? Então, quando se falar em primeiro setor, a gente sempre vai pensar no governo, segundo setor, sociedade privada, empresa privada, terceiro setor, organizações não governamentais ou sem fins lucrativos, tá? Quem é o governo? Ele é responsável pela criação de leis, políticas públicas, fiscalização ambiental, atua no interesse coletivo da população. Quem é o segundo setor? Quem são as empresas privadas, né, na gestão ambiental? Responsável pela produção de bens e serviços com fins lucrativos, sujeitam-se à regulação e ao mercado. E o terceiro setor, que são as organizações não governamentais ou sem fins lucrativos, atuam em causas sociais e ambientais, complementando a ação do Estado e do mercado. Então, aonde ela está entre a comunidade e o governo, tá? Nessa parte de gestão ambiental, ela está sempre, né? Mas na parte de gestão ambiental é esse o papel dela. Eu não falei do primeiro, eu pulei do primeiro setor. O segundo setor, que são as empresas privadas, que é o ponto principal, né? Ele é composto por empresas privadas que têm como objetivo obter lucro. É para isso que uma empresa é criada, para gerar receita, para ter lucro com a sua venda ou com seus serviços, tá? Abrange desde microempresa até grandes corporações, em setores como indústria, comércio, agronegócio e serviço.
Então, elas são as principais usuárias dos recursos naturais. É o segundo setor, é quem mais utiliza os nossos recursos, tá? Sua atuação pode tanto agravar quanto mitigar impactos ambientais. Tudo depende das práticas que elas são adotadas, tá? Então, ela pode aumentar o impacto ou ajudar a resolver esse impacto também. Como é que se faz a gestão ambiental nesse segundo setor aí, né? Empresa privada, elas adotam práticas de gestão ambiental por fatores regulatórios, econômicos e de mercado. Então, qual é o objetivo da empresa privada, desse segundo setor, em adotar prática ambiental? Pelo fator regulatório, porque tem as leis que a fazem, né, cumprir algumas regras que eles têm que cumprir. Pelo fator econômico também, porque a gente viu lá que a gestão ambiental reduz o custo operacional da empresa e também porque ela precisa, né, se mostrar para o mercado como uma empresa sustentável, tá? Então, essa atuação é cada vez mais exigida por consumidor, investidor e pela legislação brasileira. Então, esses são os 3 pontos, tá, que estão ligados à gestão ambiental para o segundo setor. Então, ela tem que cumprir a legislação, porque existe uma legislação ambiental, ali está o número da lei, 6.938, é a legislação ambiental, né, de 1981. Ela exige das empresas licenciamento e controle dos seus impactos. Redução dos custos operacionais, então tem que ter mais eficiência no uso da energia, das águas, tá? Isso vai impactar diretamente os custos da produção, que está aqui embaixo, na operação, esses custos, tá? Aumentando a margem de lucro. Melhoria da reputação, então mostrar que a empresa tem uma preocupação com o meio ambiente, vai melhorar a reputação dela. E aí ela vai conseguir atender esse consumidor consciente que procura por empresas com esse tipo de prática, tá? Como é que se usa, né? Qual é o sistema de gestão ambiental na empresa, né? Ele é uma estrutura formal que organiza todas as ações ambientais de forma integrada e contínua. Então, ele segue um ciclo de melhoria baseado no PDCA. Então, lá dentro, os principais sistemas de gestão nas empresas, ele começa com planejamento ambiental, pensando em controle dos impactos, na política ambiental e na melhoria contínua. Tá aqui, ó. Então, se ele tem esses 4 pontos, ele é uma responsabilidade da área administrativa da empresa. Esse ciclo garante que a empresa não apenas reaja a problemas ambientais, mas antecipe e trate, tá, qualquer tipo de emissão antes que ele aconteça de forma preventiva, tá? Só que lembrando, tá? Tem que ser tudo bem documentado. Vamos fazer um intervalo, porque eu estou precisando de água, minha água já acabou. Agora é 20h11, às 20. Continuando a nossa aula, quais as características que tem que ter a gestão ambiental ali no segundo setor, tá? Ele tem que ter foco na eficiência produtiva do segundo setor, tá? Integrado com os processos produtivos. Então, ele não pode parar o processo produtivo do setor. Ele tem que estar integrado, tem que trabalhar junto. Ele tem que pensar no controle dos resíduos, monitoramento, segregação, tratamento e a destinação correta desses resíduos. Ele tem que focar na economia de recursos utilizado por essa empresa. Programa de uso racional, tanto da energia elétrica quanto da água. Tá? E pensar também nas certificações ambientais, principalmente no ISO 14001, que é um padrão internacional. Tá? Então, o SGA ele tem que ter essas principais características dentro do segundo setor. Aqui, mais uma vez, tá? Para vocês terem consciência de como aplicar a SGA no terceiro setor.
Então, vocês vão ver que é o que a gente vem falando muito até agora. Por que a gente vem falando até agora? A gente não separou o setor. O terceiro setor é quem mais, né, entrega um impacto negativo para a natureza. Por isso que a gente está falando mais deles, tá? O primeiro setor regula e o terceiro setor ele fica lá na mediação. Então, o segundo setor é quem mais vai entregar negativamente, tá? Então, mais exemplos, vocês vão ver se já é tudo que a gente falou, é o que a gente vem falando, porque é o setor que mais prejudica. Então, reciclagem industrial é um projeto, é um exemplo de aplicação no segundo setor. Redução do consumo energético através de energia renovável. A logística reversa, então, quando a gente, né, quando o cliente devolve, quando há uma perda, quando há, né, um estrago dentro, né, na tua mercadoria, trazer ela, reaproveitar, reutilizar, reciclar essa mercadoria, não descartar ela diretamente. E o tratamento dos efluentes, tratamento de água, residuais, antes do descarte. Então, é necessário descartar essa água, né, esse resíduo, né, mas fazer um tratamento dele antes de descartar ele no meio ambiente, tá? Para evitar muita contaminação. Agora, o terceiro setor, né, que são as ONGs e as empresas sem fins lucrativos, tá? Atua em causas sociais, ambientais e comunitárias. Então, quem são elas? São as ONGs, as associações, as fundações, os institutos, as cooperativas, tá? Que têm fins, que não têm fins lucrativos. Diferente do governo, que age por obrigação legal. Então, pensem, gente, o primeiro setor é o governo, ele age por obrigação legal. O terceiro setor não é o governo, tá? Então, o governo age de maneira legal, o segundo setor visando lucro, as organizações são motivadas pela missão social e ambiental, tá? Elas preenchem lacunas deixadas pelo Estado e pelo mercado, mobilizando recursos humanos e financeiros para a causa de interesse público. Como é que eles fazem a gestão ambiental? Como é que o terceiro setor faz gestão ambiental, tá? Primeiro, com a educação. Tá? É um dos pilares fortes do terceiro setor em relação ao meio ambiente. Formação de consciência crítica sobre os problemas ambientais em escolas, comunidades e espaços públicos. Segundo pilar, segundo ponto, preservação ambiental, ações de proteção do ecossistema, biodiversidade, de áreas naturais ameaçadas por desmatamento e urbanização. Eles apresentam projetos sustentáveis, desenvolvimento de iniciativa que alinham sustentabilidade ambiental à geração de renda e inclusão social. E eles mobilizam a sociedade, né, diante desse assunto. Engajamento da comunidade em torno de causas ambientais por meio de campanha, veiculação, por eventos, tá? Então, o terceiro setor, ele faz aquele papel mais social e de consciência que o governo deixa de fazer, porque o governo tem um papel mais fiscalizador e regulamentador. E aí as ONGs vêm para um papel mais educativo, tá? E de apresentação de projetos, tá? Ele vai preencher essa lacuna que o governo deixa lá em branco, tá? Quais são as principais práticas, as aplicações práticas, tá? As organizações do terceiro setor desenvolvem ações concretas no campo ambiental. Muitas vezes em parceria com a comunidade local, o governo e com as próprias empresas também, tá? Então, alguns exemplos. Projeto de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas por meio do plantio de espécie nativa, restaurando a biodiversidade e os serviços. A gente vê muita pesquisa em faculdade, em universidade sobre isso, né? Então, a gente está falando aqui do terceiro setor, mas a educação, as universidades com centros de pesquisa, elas também contribuem muito nessa parte, tá, de projetos. Campanhas de conscientização, ações educativas sobre o tema, como descarte correto de resíduo, consumo consciente de água, redução de uso de plásticos, né, descartáveis.
Coleta seletiva comunitária, outro planejamento, outro plano, projeto do terceiro setor. Implantação e gestão de pontos de coleta seletiva em bairros, integrando catadores de materiais recicláveis e promovendo a inclusão social. Vocês conhecem algum projeto de coleta seletiva comunitária? Vocês nunca viram? É bem interessante, tá? Então, eles coletam esse material reciclado e eles fazem a reciclagem, a separação, a destinação correta, e eles ainda recebem algum valor financeiro por isso. Então, muitas famílias carentes trabalham nessas fundações, nessas comunidades aí, e tiram a renda da sua família disso. Tá? E outro projeto é a proteção da biodiversidade. Monitoramento de espécie ameaçada, criação de corredores ecológicos, o advocacy por políticas públicas e conservação, né? Que é a parte mais legal, né? Que é uma consultoria da legalidade disso tudo, tanto para a sociedade quanto para as empresas. Diferenças entre o segundo setor e o terceiro setor. Não é simplesmente porque o geral um, né, tem princípio fundamentado na geração do lucro e outro não é só isso, tá? Então, o segundo setor, que são as empresas privadas, ela tem foco na parte econômica e produtiva. A motivação principal delas, tá, em relação à gestão ambiental, é o lucro e a regulação. Ela quer se regular, mas ela também quer ter o seu lucro. O terceiro setor, que são as ONGs e as entidades sem fins lucrativos, tem foco no social e no ambiental, e ela é motivada pela missão e pelo impacto que essa geração toda de resíduos causa na natureza e na sociedade. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Parcerias entre os setores, tem que ter, né? Então, se a empresa ela precisa, né, se regular, né, para cumprir as regras, para cumprir as leis, se ela quer diminuir seus custos, por onde ela pode começar? Pode começar por uma parceria com o terceiro setor, já que o terceiro setor é focado em educação, né, em melhorias, né, é focado em projetos. Então, por que não pode unir os dois, né, numa parceria para diminuir, né, para ambos ficarem satisfeitos, né? O terceiro setor, né, cumprindo o seu papel e o segundo setor não deixando de ter lucro e tendo lá regular com as leis, tá? A colaboração entre empresa privada e as organizações do terceiro setor tem se tornado uma estratégia poderosa para ampliar o impacto das ações ambientais. Então, cada setor vai contribuir um pouquinho, tá, para essa melhoria. Projetos ambientais eles podem criar em conjunto. Empresas financiam projetos das ONGs, como reflorestamento de áreas e influência industrial e monitoramento da fauna. Eles patrocinam os projetos para depois implementar eles dentro da sua empresa. Cumprir o papel que o governo exige que a empresa cumpra. Responsabilidade social corporativa. Programas estruturados onde as empresas destinam parte de seus recursos para causa ambiental e social, muitas vezes em parceria. Então, se tu tem projeto social voltado para o meio ambiente dentro da tua empresa, a ONG é uma excelente parceira, até mesmo para a divulgação dos teus projetos. Ações comunitárias sustentáveis. Iniciativas que envolvem comunidades locais, ONGs e empresas em soluções conjuntas para problemas como saneamento, coleta de resíduos e acesso à água limpa. Alguns exemplos da parceria entre os dois setores. Aí, qual é o papel, né? Mais uma vez, né? Dentro desses setores, o que o administrativo tem como responsabilidade? O profissional formado em administração tem papel estratégico e operacional. Então, além do planejamento, a gente também age nesse ponto, tá? Na implementação da gestão ambiental, seja no segundo ou no terceiro setor. Primeiro, a gente vai planejar as ações ambientais. Né? E como é que a gente planeja? Como é que a gente inicia qualquer planejamento? Diagnosticando o principal problema, né?
definindo metas, elaborando políticas, estruturando o plano de ação ambiental. Depois a gente vai gerir projetos sustentáveis. O que a gente faz? Coordena as equipes, gerencia orçamento, os prazos, os resultados. Tudo isso baseado em o objetivo de ser eficiente, tá? Reduzir o impacto, integrar sustentabilidade à estratégia. Então, a gente vai incorporar a dimensão ambiental ao planejamento estratégico da organização, tornando a sustentabilidade parte do modelo do negócio. Então, o administrador, ele vai planejar, vai organizar, vai controlar, mas tudo isso, né, em conjunto com o modelo de negócio, tá? Com a missão institucional, com o planejamento estratégico da empresa. Concluindo essa aula 6, gestão ambiental é uma disciplina essencial para qualquer organização que deseja atuar de forma responsável no século XXI. O benefício vai muito além da conformidade legal. Está repetitiva essa parte da conformidade legal, né? Que não é só isso. Então, prestem bem atenção. Hoje é terça-feira, uma semana antes da G2, tá? Ela cria valor, fortalece relação e contribui para um futuro mais equilibrado. Qual é o que a gente tem que pensar nessa aula 6? O que eu quero que vocês levem daqui dessa aula 6 e pensem, tá? Levem como estudo, não só para G2, mas sim para a empresa que vocês trabalham. Tem que ter desenvolvimento sustentável para os dois lados, tanto para o ambiente quanto para a empresa. Então, transforma o conceito de sustentabilidade em ação concreta, equilibrando a economia com a sociedade e com o meio ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável, ele não quando falar em desenvolvimento sustentável, pensem nos 3 pilares: ambiente, economia, que é a empresa, e a sociedade, tá? Fortalecimento organizacional, tanto as empresas privadas quanto as organizações sociais se tornam mais resiliente, competitiva e legítima ao adotar prática ambiental responsável. Então, primeiro ali, desenvolvimento sustentável, os 3 pilares. Fortalecimento organizacional, a imagem da empresa perante a sociedade, os investidores e os clientes, tá? E esse é outro ponto que eu quero que vocês levem hoje como aprendizado. Qual é o papel nosso como administrador nisso tudo? O profissional de administração é o agente central nessa transformação, capaz de planejar, executar e avaliar estratégias ambientais em qualquer setor da sociedade. Então, nosso papel é organizar, planejar, construir, monitorar, controlar, mas não pode esquecer o planejamento estratégico da empresa, tem que andar junto, tá? Então, esse aqui é os principais pontos da aula 6. Alguém tem alguma pergunta? Nada? Podemos ir para a aula 7, então? Então, vamos para a 7. Bom, então tá, agora a gente falou muito de meio ambiente, a gente falou nos pilares, a gente falou na imagem da empresa, né? Falou que a gestão ambiental tem que estar alinhada com o planejamento estratégico da empresa, a gente não pode prejudicar a economia. Falamos dos 3 setores,
Falamos que a gente tem que plantar hoje, né, pensando na geração futura. Falamos do que a ONU, o que a ONU traz em relação a isso. Falamos sobre o ISO. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de mercado de trabalho, tá? Para esse campo, né, da gestão ambiental, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Então, a gente vai falar quais são as perspectivas dessa profissão de gestor ambiental, qual é a demanda do mercado e uma parte que eu acho bem interessante, que são as consultorias ambientais, tá? Que a gente pode também, é outro ponto que a gente pode avaliar, né, como trabalhar. Então, quem é esse gestor ambiental? Ele é um profissional, não é o que fiscaliza, tá? Porque quem fiscaliza é o primeiro setor, tá? Ele propõe soluções estratégicas que transformam a relação das empresas com o meio ambiente. Então, esse é o principal papel do gestor ambiental dentro de uma empresa, tá? Então, ele tem que planejar, implementar e monitorar as ações da empresa em relação aos seus recursos, tá? A eliminação, a fonte. Quais são as funções desse gestor ambiental? Avaliação dos impactos. Então, ele identifica, analisa os impactos ambientais causados pela empresa, propondo medidas de mitigação adequada. Ali a gente está falando da parte da operação, que é o principal fonte, tá, de resíduos. Ele faz projetos sustentáveis, desenvolve e gerencia projetos voltados à eficiência energética, redução de resíduos, uso racional dos recursos naturais. Ele também, tá, organiza a parte legal, ele não vai fiscalizar, mas ele vai mostrar para a empresa como ela pode contribuir de acordo com a lei. O que a lei exige que aquela empresa faça, né? Então, garante que a organização cumpra integralmente a legislação ambiental vigente, evitando autuações e os passivos ambientais. Ele não fiscaliza, mas ele mostra para a empresa o que acontece caso ela não siga as regras. Então, ele evita esse tipo de autuação, multa, evitando prejuízos para a empresa. Ele também é responsável pela educação ambiental, promove a conscientização e o engajamento dos colaboradores em práticas sustentáveis no cotidiano da empresa. O papel do gestor ambiental, ele ainda, nas pequenas e médias empresas, ele ainda não é muito visto. Geralmente, essa pessoa está lá dentro do recursos humanos, que faz a parte de endomarketing, né? Que é essa educação, esse marketing, essa parte mais voltada para os colaboradores de educação ambiental. Mas, ele, conforme a gente está vendo, conforme a legislação vai crescendo, aumentando, é um papel, é um administrador que vai precisar existir dentro das empresas, tá? Talvez ele tenha outra nomenclatura, mas hoje a nomenclatura utilizada nas grandes empresas é de gestão ambiental. Porque olha o crescimento, tá, da área ambiental, né? Nas últimas décadas, o Brasil passou por uma profunda transformação na relação com a pauta ambiental. Houve aumento das exigências legais, com marcos como a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Código Florestal, aliado à crescente pressão da sociedade e do mercado internacional por prática sustentável. Então, se ampliou significativamente a demanda por profissionais ambientais qualificados. 30% foi o aumento de vagas nesse setor de gestão ambiental. Aumento estimado em postos de trabalho na área ambiental na última década. Nos últimos 10 anos, então, houve um aumento de 30% das vagas nesse setor. 5.570 municípios brasileiros, todos com obrigação legal de implementar políticas e planos de gestão ambiental. 2030 é a meta ESG global, horizonte das metas de sustentabilidade da ONU, que pressionam empresas de governo. 2030, nós estamos em 2026. Nós, administradores, sabemos que 4 anos, o planejamento já começa a ser curto. E o tempo todo hoje, a gente vem falando que gestão ambiental é planejamento de longo prazo.
Né? Para nós, administradores, 1 ano é curto, 2 a 3 anos é médio, até 5 anos já começa a ser longo prazo. Então, se a gente faz planejamento de 5 anos sendo de longo prazo, e gestão ambiental é um planejamento de longo prazo, 2026 a 2030, está muito pouco tempo. Então, esse número de 30% no crescimento de vagas na última década, ele vai aumentar muito, porque a meta ESG global é 2030. Tá? Das empresas se adequarem e, provavelmente, vai apertar mais a legislação, porque o comércio internacional vem pressionando os países a isso. As instituições internacionais vêm pressionando. Tá? Então, esse número vai aumentar bastante. Quais são as perspectivas, né? Então, eu já dei um spoiler aqui, do crescimento da profissão no Brasil. O cenário atual aponta para uma expansão consciente da profissão, posicionada por forças estruturais que transformam a gestão ambiental em prioridade estratégica na organização. Primeiro, por causa da agenda ESG, que é 2030, então, empresas de capital aberto e multinacional passam a exigir relatórios e metas ESG, que é ambiental, social e governança. É isso que significa ESG, tá? Criando demanda contínua por especialistas. Então, vai precisar cada vez mais. Vou dizer para vocês que o ESG, a gente não tem muita pesquisa sobre isso. Eu lembro que o meu TCC, quando eu fiz a minha pós-graduação, que já faz acho que uns 4 anos, quando eu fiz meu MBA, já faz uns 4 anos, eu fiz sobre ESG, é um material difícil de encontrar. Até hoje é muito difícil encontrar qualquer material sobre ESG. Então, o profissional que tiver conhecimento sobre isso, sustentabilidade e a parte de governança, ele vai se sobressair no mercado, tá? Então, as empresas internacionais, elas já estão começando a exigir isso para fazer investimento. A fiscalização cada vez vai se tornar mais rigorosa. Órgãos como IBAMA e secretarias estaduais intensificaram as ações de controle ambiental, exigindo maior conformidade das empresas. Responsabilidade socioambiental. Consumidores e investidores pressionam por transparência, comprometimento das marcas em causas ambientais e sociais. E a economia verde, novos modelos de negócio baseados em baixo carbono, energia renovável, economia circular geram empregos na área ambiental. Então, imagina só, a sociedade internacional pressionando, a fiscalização mais rigorosa, a comunidade exigindo responsabilidade socioambiental e a economia verde cada vez mais sendo pressionada, cada vez necessitando mais, a perspectiva de crescimento desse tipo de profissional no mercado vai ser muito grande. E com os poucos profissionais que a gente tem, tá? Então, é uma mão de obra que vai ser escassa, junto com outras que a gente já vem concluir. Muitas mãos de obra, não sei se vocês já notaram, mas tem mão de obra que está muito difícil de conseguir. Não sei, alguém trabalha em RH aqui? Não? Graças a Deus você não trabalha na tua área, então, eu sei. Eu sei porque eu fiz consultoria para uma empresa, está terminando a minha consultoria agora, dia 1º. Meu Deus do céu, a construção civil tá... Oi? Tá ok? Gente, a mão de obra tá escassa. Tá escassa, tem profissão que... Eu fui num evento de segurança do trabalho e o cara começou o evento numa construtora. Ele começou a palestra dizendo assim, gente, vocês que têm empresa na construção civil, nesse ramo, corram e como é que ele falou? Contratem o primeiro profissional que vir, não quero que ele seja competente, não. Foi o que ele falou, ele não precisa ser competente. Vocês só contratem, porque não vai existir mais. Tem mão de obra que não vai existir mais, gente, daqui a pouco. Eu não sei, vocês conhecem algum eletricista, algum pedreiro, algum encanador com novinho, assim, com menos de 30 anos, menos de 40 anos? Tu conhece isso aí? Eu não conheço nenhum. Para todo mundo, para mim, tem mais de 40. Encanador é com mais tempo. Mas com menos de 40? É mesmo, porque eu conheço... Tem uma 22 e 26 anos. Que coisa boa. Uma empresa. Coisa boa, porque não assim, tem. É difícil de conseguir contratar que tenha comprometimento. Você vai trabalhar, mas não tem comprometimento de ir trabalhar. Exatamente, isso é verdade.
Porque todos que eu conheço é tudo já de certa idade, não, sabe? Não tem, então você tem pessoas vão deixar de isso. Você está vendo as empresas que trabalhavam recente, né? Eles contratavam com qualquer um auxiliar, eles foram montando e esses foram saindo e abrindo as empresas. Então, porque é um profissional que está raro, então tu nem, hoje a gente nem pode chorar muito. A gente vê aí os videozinhos, né, adulando meu pedreiro para ele não ir para outra obra, é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E o profissional da gestão ambiental, ele vai ser um profissional muito procurado, porque ele tem que as empresas vão ter que atender esses pontos aqui. Tá? Então, hoje, gente, ou vocês tornam pedreiro, eletricista, que no futuro não vai ter, e vai ser um mercado que vai precisar e vai pagar muito bem, ou pensem na gestão ambiental também. Principalmente quem quer ir para o lado da biologia, porque aqui vocês vão aliar a parte da biologia, a parte da gestão. Então, tem que ter a parte da estratégia e tem que ter o conhecimento das leis e de projetos para melhorias, tá? Então, é uma profissão, sim, que está muito, muito em vista. Quais são os principais fatores? Olha só, né? Não é legal falar isso, mas o que mais está impulsionando o crescimento desse setor, né? Dessa profissão? As mudanças climáticas. O que foi a chuva de ontem? Eu achei que não ia ter nem aluno na aula ontem, ainda bem que vieram. Acho que tudo bem. Quase que eu não vim, porque eu cheguei em casa, eu nunca vi uma chuva chegar como chegou. O meu apartamento nunca molha. Foi a primeira vez que eu vi meu apartamento molhado. E o meu apartamento? Não alagou, mas nunca tinha entrado água da chuva lá dentro, podia deixar a janela escancarada, nunca entrou. A chuva de ontem era atravessada. Era a de ontem. Alagou ali embaixo, a gente já fica com a barata. Eu não vi isso. Ela voou a casa dela, tipo assim, a chuva deu a pancada lá. Quando a gente foi ver no quarto dela, no meu filho, tava cheio de chuva. Isso mostra que a Prefeitura de Porto Alegre ainda não está com esse profissional trabalhando lá. Porque já deveria estar pensando em, né, meios, planejamento, né, projetos para melhoria disso. Porque agora chove, Porto Alegre é lá, que tem um trânsito ontem. Eu consegui chegar atrasada pelo transporte público que veio pelo corretor. Entendeu? Se eu dissesse assim, eu vim de carro, tudo bem, o trânsito estava um caos. Mas isso é falta de gerenciamento do setor ambiental, principalmente no primeiro setor. Nem vamos falar disso, né? Porque a gente vai falar disso, tá uma raiva. A gente lembra lá de maio de 2024, do que aconteceu com a gente aqui. Né? Mas precisa mudança climática, urgência nas tratativas, nos planejamentos para isso. E elas acontecem como ontem. Né? Eram ruas pequenas, alagadas, e ninguém mais. Aí os carros não andam, as pessoas não andam. Né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente está realmente com muito medo. Aí começa a chover lá onde eu estava, já deu o alarmezinho aquele da Defesa Civil, as pessoas já saem correndo apavoradas. Por quê? Está faltando gestão ambiental, está faltando educação, está faltando planejamento, está tudo isso. Outro ponto que vai impulsionar essa profissão, já é segunda. A legislação ambiental, porque a gente tem uma das melhores legislações, a gente só não está colocando ela em prática ainda. Poucas empresas são multadas por causa disso. Aliás, poucas empresas são fiscalizadas por causa disso. Então, a gente tem uma legislação maravilhosa, né, até mesmo porque nós temos um país, né, que é rico, né, nessa matéria, mas a gente não está cumprindo, a gente não está fiscalizando. O primeiro setor não está fazendo o papel dele, que é o papel fiscalizador. Ele tem que criar as leis, sim, mas ele também precisa fiscalizar. Tá? O consumo consciente, então, cada vez mais, o consumidor está querendo consumir melhor, saber consumir, mitigar, né, saber utilizar os recursos naturais, e também por causa dos investimentos sustentáveis, né, pensando lá na agenda do ESG. Então, esses fatores vão impulsionar muito essa profissão. Onde que o gestor ambiental pode atuar, né? Ele pode atuar principalmente em indústria, onde é a que mais contrata esse tipo de produto, tá?
Porque as indústrias, elas precisam ter o controle de emissão e resíduos, elas têm que enviar relatórios, gerar relatórios sobre isso, tá? Mas também pode na construção, atuar na construção civil, Tiago. Obrigada, escuta bastante, Alex. A construção civil também, lembra que a gente falou que ela tem que entregar aqueles planejamentos, o primeiro planejamento para começar a obra, depois, né, para a obra em andamento, depois para ter o habite, precisa de um gestor ambiental para isso. O agronegócio, porque o agronegócio também, ele é um dos principais, né, atores, né, desse problema ambiental que a gente tem. Órgãos públicos, principalmente, acabei de falar, né, a nossa prefeitura provavelmente está precisando abrir licitação, né, abrir concurso para contratar esse tipo de profissional. E o melhor de todos, se um dia vocês me perguntarem, professora, qual é o melhor lugar, aonde que a gente ganha mais dinheiro e trabalha, né, mais tranquilo, é nessa parte, consultoria. Querem ganhar dinheiro e trabalhar tranquilamente? Façam consultoria, gente. É a melhor coisa que tem. Tu vai lá, faz teu papel, entrega, faz o primeiro PDCA com a empresa, vai embora, ganha teu dinheirinho. Dinheirinho lá na conta. Então, eu sei, em todas as profissões que eu tive, eu trabalhei em empresas, mas eu nunca deixei a consultoria de lado. E é a melhor coisa que tem. Tu aprende porque tu trabalha em setores e atividades diferentes, tipos e portes de empresas diferentes, onde a gente tira o maior conhecimento de tudo, tá? E é o que hoje é o que paga melhor. Claro, não vai ter a segurança do CLT, que a segurança do CLT não vai ter ali, né? Mas a consultoria, ela te enriquece muito em conhecimento e aprendizado, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 setores que o gestor ambiental pode trabalhar. Como é que é o mercado de trabalho no Brasil para o gestor ambiental? Então, a gente tem um mercado que, sim, tem consciência ambiental e vem crescendo bastante. Quais os principais setores? A mineração, o setor da energia, de saneamento, da infraestrutura e o agroindustrial são os que mais contratam esse tipo de profissional. Além disso, o avanço das certificações do ISO e a agenda ESG criam demanda permanente por especialista capaz de gerenciar sistemas de gestão ambiental de forma eficiente e estratégica. Então, o ISO ajudou a contribuir muito para esse profissional e a agenda ESG, que termina não, né? Que o ponto principal das entregas em 2030 vem impressionando bastante para essa contratação. E o que a empresa está buscando nesse profissional, né? O que esse profissional, o que a empresa quer que ele faça dentro da empresa? As organizações que contratam gestor ambiental esperam que esse profissional entregue resultado concreto em 4 frentes principais. Então, se tu tem intenção de se tornar um gestor, já sabe quais são as habilidades, competências e atitudes que a empresa quer. Ela quer que tu entregue redução de impactos ambientais com diagnóstico, monitoramento, controle das atividades que causam os danos ao meio ambiente. Isso tem que ter proposta de melhoria contínua. Prevenção de multas e passivos. O que é passivos? É gerar despesa para a empresa, né? Então, tem que ter conhecimento da legislação para antecipar risco de autuação e garantir que a empresa opere dentro dos limites legais. Outro ponto, implementação de sistemas ambientais. Então, eles querem que estruture a gestão dos sistemas de acordo com o ISO, tá? E com plano de gerenciamento de resíduos sólidos e programas de eficiência energética. Outro ponto também é a melhoria, como eles já estão pensando na agenda ESG, melhoria dos indicadores ESG, ou seja, melhoria da coleta, análise e reporte de métricas ambientais que alimentam os relatórios de sustentabilidade para atrair investidores. Tá? Então, esses são os conhecimentos, a capacidade e as habilidades que as empresas esperam de um gestor ambiental. Agora, se tu quer se tornar um gestor ambiental de destaque, além daquelas
né, daquelas 4 pontos que a gente falou, tem mais esses aqui. Já é mais. Tem que ter análise crítica, capacidade de interpretar dados ambientais e legislação para tomar decisão fundamentadas em contextos complexos, tá? Então, tem que ter análise clínica, crítica, tem que saber interpretar os dados que tu recebe. Né? Então, lembra, nós, administradores, a gente toma decisão baseado em evidências, em dados, mas não adianta a gente receber evidências, receber dados, se a gente não tiver uma análise crítica sobre eles. Tem que saber, tem que ter planejamento estratégico, habilidade para definir meta, prazo, recurso em projeto ambiental, alinhado com os objetivos da organização. Outra competência, tem que conhecer a legislação. Tá? Domínio das principais normas ambientais, federais, estaduais e as municipais. E, principalmente, tem que ter comunicação em equipe. Facilidade para dialogar com os diferentes públicos, da alta gestão até o pessoal da operação. E trabalhar de forma colaborativa, tá? Então, esses aí são 4 pontos que destacam o gestor. Caminhos para a formação. Quais são os caminhos, tá? Quais são os cursos, quais são as técnicas que vão formar esse gestor ambiental? Pode começar lá com o curso técnico. Porta de entrada prática para a área com esse curso de administração com foco ambiental. Tá? Aí depois tem a graduação tecnológica. Cursos como tecnólogo em gestão ambiental oferecem formação específica em 2 a 3 anos. E é um curso de graduação, né? Aí depois tem os cursos superiores, que são os bacharelados. Aí pode fazer ciências ambientais, engenharia ambiental e biologia. Só que esses oferecem base científica e aprofundada. Só que aqui, ó, esses cursos aqui, eles vão deixar um pouquinho de lado a parte de gestão, eles vão te dar uma formação mais em relação ao meio ambiente. Lembre-se que o gestor ambiental, ele também tem que ter foco na parte administrativa. Planejamento, aplicar o PDCA, melhoria contínua, né? Então, os cursos superiores, eles te dão base científica aprofundada, mas eles pecam um pouquinho na parte da gestão, tá? Por isso que depois é legal fazer especializações e pós, tá? MBA, especialização em licenciamento ambiental, gestão de resíduos, amplia o diferencial competitivo. Vocês sabem a diferença entre MBA e pós-graduação? Os 2 são especializações, faz após a tua graduação. Tá? Só que o MBA, a diferença do MBA para pós, o MBA ele é focado na parte de gestão, de administração, na parte de negócios. Então, se tu fizer um curso superior de ciências ambientais, engenharia ambiental, esses aqui que não é focado muito na gestão, e depois fazer um MBA, tu vai estar aliando os 2 pontos. Tá? Então, a diferença do MBA e pós, os 2 são especializações, os 2 estão no mesmíssimo nível. Só que o MBA é voltado mais para a gestão do que para a parte mais de ciências, tá? Ou a parte mais técnica. Ele é voltado para te gerenciar, para te administrar aquele setor. Tá? Aí, as consultorias ambientais que eu falei para vocês, né? Para mim, é o que dá mais dinheiro nisso tudo. Então, consultorias ambientais são empresas especializadas em orientar outras organizações. Não precisa ser empresa, tá? Pode ser um profissional autônomo. Então, sobre como se adequar à legislação ambiental, adotar prática sustentável, gerenciar os impactos sobre o meio ambiente. Então, diferente do profissional que trabalha dentro de uma empresa, o consultor presta serviço para múltiplos clientes. Então, não precisa ter um cliente só. Tá? Tchau. Então, as consultorias ambientais são um dos principais empregadores de gestores ambientais no Brasil, especialmente para profissionais em início de carreira. Então, se tu tem uma empresa, tu pode contratar um gestor ambiental para prestar consultorias, tá? Tanto para o primeiro, quanto para o segundo, quanto para o terceiro setor. Como é que a gente vai atuar? Como é que o gestor vai atuar lá nas consultorias?
Auditorias ambientais, avaliação sistemática da prática ambiental de uma empresa. Então, tu vai lá para auditar essa empresa, né? Para verificar quais são os pontos fracos, o que está faltando lá, né? O que essa empresa precisa fazer. Depois, tu vai fazer relatórios técnicos, elaboração de documento detalhado que descrevem as condições ambientais, resultados do monitoramento da auditoria que tu fez e recomendação técnica. Então, tu vai analisar a empresa, tu vai ver o que ela tem, tu vai fazer a documentação e depois, no final, tu vai fazer as recomendações técnicas para aquela empresa. Licenciamento ambiental também pode trabalhar, né? Suporte ao processo junto a órgãos competentes para obtenção das licenças, principalmente que trabalha a construção civil, que está sempre precisando de licença. Então, pode você trabalhar só com essa parte de consultoria e licenciamento ambiental. E o diagnóstico ambiental, levantamento detalhado das condições ambientais de uma área, identificando passivo, riscos e potencial da recuperação. Então, aí são, né, 4 locais, 4 pontos de atuação que a gente pode trabalhar só em consultoria. Quais os serviços prestados, tá? Dessas consultorias? Elaboração do EIA e do RIMA. Lembra que a gente falou muito isso na construção civil? Então, que é aquela parte da legislação, né? Das licenças que as empresas precisam, né? Pode fazer também a gestão de resíduos, criação e implantação de planos de gerenciamento do resíduo sólido, promovendo coleta seletiva, reciclagem e a destinação correta desses resíduos. Pode fazer treinamentos ambientais. Se tu tem uma empresa, se tu é um autônomo, tu pode fazer tudo isso, tá? Mas pode se especializar em algum deles. Treinamento ambiental, então capacitar a equipe sobre a destinação correta, sobre legislação, sobre como diminuir os impactos. E também monitoramento ambiental, coleta e análise periódica de dados sobre qualidade do ar, solo, da água, da biodiversidade, garantindo os parâmetros legais. Qual é a rotina desse profissional? Como é que ele trabalha, né? Primeiro, da consultoria, tá? Aí já é gestão em consultoria. Primeiro, ele faz visita técnica, que é o deslocamento até a instalação do cliente para inspeção em loco, observação de processos e a verificação das condições ambientais. Então, a primeira coisa já é a visita. Te contrataram, a empresa te contratou, tu vai lá e começa fazendo a visita técnica. Depois, tu vai fazer a coleta de dados, vai pegar, né, amostras do solo, da água, do ar, vai fazer entrevista com os responsáveis técnicos, vai fazer registro fotográfico e a medição, tá, com equipamento específico. Depois que tu já tem os dados, aí tu vai fazer a análise dos documentos. Tá? Vai ver se ele tem licença, vai revisar elas, vai ver se ele tem os alvarás, pede os planos e os registros ambientais da empresa para te analisar, tá? Para ver se está tudo de acordo com a legislação. E ver as lacunas, né? Porque depois você vai ter que preencher essas lacunas. E a quarta parte da tua rotina é a elaboração de planos. Aí tu vai fazer os relatórios, os laudos técnicos, os planos de ação, a documentação para submeter aos órgãos ambientais competentes. Então, essa é praticamente a rotina de quem trabalha com gestão ambiental, principalmente em consultoria. Vantagens de trabalhar em consultoria. Por que escolher consultoria? Ideal para quem busca crescimento acelerado, variedade de experiência, que eu falei para vocês vão pegar várias empresas, várias atividades, vocês vão ter experiência em vários setores, tá? E construção de uma rede de contato sólido logo no início da carreira, tá? Gente, qualquer local que vocês estejam, a rede de contato é o mais importante. Aqui dá para fazer uma rede de contatos, porque daqui vai sair pessoas para múltiplos lugares. Então, a rede de contato sempre vai ser muito importante na profissão, tá? Nesse mundo profissional. Tu vai ter experiência diversificada, network ampliado e um desenvolvimento técnico, que a variedade e o ritmo dos projetos exigem aprendizado contínuo. Então, tem projeto que vai levar mais tempo, então tu vai ter mais tempo para
para planejar, para organizar, para avaliar, para acompanhar, e os mais curtos, que tu tem que fazer em menos tempo, então tu vai ganhar experiência nisso, né? Tu vai aprender, é a melhor maneira da gente utilizar, né, o acerto e erro, né? A aprendizagem, a parte da melhoria contínua, né? Na consultoria, porque tu vai pegar várias atividades, tá? Início de carreira, então, é o melhor aí. Mas é óbvio que não são só louros, né? Tudo tem seus desafios. Em toda carreira, a gente vai ter os pontos positivos dela e também os desafios, né? Então, o setor ambiental é gratificante, mas existe resiliência diante de desafios reais que vão fazer parte do cotidiano desse profissional da gestão ambiental, tá? A atualização constante tem que estar sempre se atualizando, porque a legislação ambiental, as normas técnicas, as metodologias de monitoramento, elas vão evoluir muito rapidamente, tá? O profissional tem que dedicar tempo ao aprendizado para não ficar desatualizado. Mudanças legais, alterações nas resoluções do CONAMA, lei estadual, normativa federal, vai impactar diretamente os projetos em andamento e exigem revisão de processos e documentos. Então, se mudar a lei, vocês vão ter que mudar os processos de vocês. Pressão por resultados, a gente está sempre sendo pressionado, tá? Clientes e empregadores esperam soluções eficazes dentro de prazos e orçamento restrito. Então, além de tu ter um orçamento restrito, ele quer um prazo curto. E a gente já viu que gestão ambiental é a longo prazo, né? E que exige equilíbrio entre rigor técnico e praticidade. E a responsabilidade técnica, porque tu vai emitir laudos, relatórios, parecer técnico, que vai ser assinado por vocês. Tem valor legal e podem ser utilizados em processos administrativos e judiciais. Então, essa RT ela é bem impressionante na profissão. Tchau. Quais são as principais tendências para essa profissão, tá? Economia circular, modelos que eliminam o conceito de resíduo, mantendo materiais em ciclos produtivos contínuos, exigem gestores especializados em design de sistema sustentável, tá? As energias renováveis, tá? Então, o Brasil está numa transição energética, né? Então, com a expansão de solar, eólica e do biogás, gera centenas de oportunidades para a gestão ambiental em projeto de licenciamento e monitoramento. O ESG corporativo, tá? Também demanda por relatório de sustentabilidade, estratégia de net zero, transforma o gestor ambiental em parceiro estratégico da alta gestão. E a inovação sustentável, então tem as startups, tecnologia de captura de carbono, solução baseada na natureza, trazem um novo mercado e demanda profissional com visão ambiental e tecnológica. Concluindo esse último ponto, tá, da gestão, gestor ambiental consolidou-se como um profissional estratégico e indispensável para o Brasil do século XXI. Cenário crescente, pressão por sustentabilidade, por conformidade legal, inovação. Então, a atuação vai muito além da preservação ambiental. Ele é um agente de transformação, então ele vai unir os dois pilares, que é o ambiente, que é o ambiental e o econômico. Então, ele vai ter que trabalhar junto com o planejamento estratégico da empresa, sem gerar passivo ambiental, mas pensando que ela tem que cumprir a legislação, tem que ser sustentável, tanto economicamente quanto ambientalmente, tá? Próximos passos para quem quer ser um gestor ambiental. Explorar estágio, evento de sustentabilidade, grupos de estudo para iniciar a trajetória na área ambiental ainda durante o curso técnico. Então, se a tendência de vocês é ir para esse lado mais ambiental, que é um profissional que vai demandar muito no futuro, já comecem agora, tá? Com estágios, com cursos, né? Pelo menos se atualizando sobre a legislação, o ESG e os riscos, tá bom? Alguma dúvida sobre esse profissional? Não? Então, tá. Então, gente, foquem nas atividades essa semana do G1, por favor, tá? Da G1. Para ninguém ficar em recuperação, ninguém precisar fazer G3, porque terça-feira que vem tem a G2 e aí terminou as chances de avaliação, tá? É só a recuperação mesmo, tá bom?
Quem quiser pode me chamar lá no e-mail se ficar com alguma dúvida. A prova G2 é sobre o que eu falei hoje, sobre os slides e o que eu venho falando na aula. Se semana que vem tiver alguma dúvida e quiser tirar, das 7 até as 8, a gente vai ter aula 8 e vamos tirar as dúvidas se tiverem para G2, tá bom? Então, bom retorno para casa de vocês. A gente se vê na segunda ou na terça-feira.